Pessoas desocupadas e birulibes da minha vida, bem-vindos a mais um episódio do VDMC Vozes da Minha Cabeça. Esse é meu podcast, meu nome é Edu Honorato, eu sou psicólogo e pesquisador. E tô olhando pro meu cachorrinho aqui embaixo. No episódio de hoje eu vou trabalhar com vocês algumas questões sobre a IA e vou apresentar para vocês o Jorge, o meu assistente virtual. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou utilizando, como eu estou utilizando, tentar compartilhar com vocês. Eu expliquei isso numa postagem aqui nas outras redes sociais e todo mundo ficou perguntando: me ajuda, me ajuda, me ajuda. E tal. E tá aparecendo um monte de roupa bagunçada ali atrás. Meu esposo vai me matar, mas problema, né? Tô gravando em casa. Que eu estava dizendo? Sim, eu vou compartilhar com vocês como é que eu estou utilizando a inteligência artificial. Eu não sei utilizar ainda, eu sei usar algumas coisas, mas eu não sei ensinar. Porque é um processo diferente. Uma coisa é você aprender a utilizar, outra coisa é você aprender a ensinar, que faz parte do processo pedagógico. Essa parte eu não sei ainda, mas eu vou mostrar para vocês os caminhos que eu estou fazendo que talvez possam ajudar vocês. O primeiro passo é você entender que usar a inteligência artificial é aprender a falar um novo idioma. Preste muita atenção nisso. Você precisa aprender a se comunicar com a inteligência artificial, você precisa entender esse novo idioma, esse novo universo, e você precisa aprender a falar, a se comunicar. E como é que você se comunica com a inteligência artificial? Através dos scripts, através dos prompts, através dos comandos. E é essa linguagem que, quanto melhor você souber falar, quanto melhor você conseguir se comunicar com a inteligência artificial, melhores serão os resultados. A impressão que eu tenho é que. Eu vou ter que ajustar a câmera aqui que está meio desconfortável para mim. Peraí. A impressão que eu tenho é que as pessoas imaginam que a inteligência artificial ou o chat GPT é como se fosse o Google e você chega lá e faz assim: faça o meu relatório, faça isso. E ele vai fazer para você sem ter nenhuma contextualização em nada. E não é isso, não é isso. Inteligência artificial é. Aí assim, eu sou psicólogo clínico, eu sou psicólogo de unidade de saúde, eu sou professor de saúde pública, de sistemas de saúde. Eu não sou da área de TI. Então eu tive que, nos últimos meses, desde dezembro, quem me acompanha sabe, eu tive que tentar aprender a falar essa linguagem. Então eu vou compartilhar com vocês como é que foi o meu processo, para que vocês entendam. Quando eu falo hoje que o Jorge faz muita coisa para mim, e ele faz, mas isso vem de um processo de, sei lá, 2 meses de trabalhos contínuos. Então, quando eu postei 2 meses de trabalho contínuo, e quando eu postei ontem que o Jorge estava fazendo relatórios de análise de artigos para mim, todo mundo ficou assim: meu Deus, como é que faz? Como é que faz? Mas espera aí, eu vou explicar como é que eu cheguei ao ponto de conseguir fazer com que o Jorge faça isso por mim, para mim, com as minhas características. Ele não vai servir para você. E é isso que a gente precisa ficar muito claro e entender muito claro agora, tá? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso no Coursera, que é da Google, explicando a base essencial da IA, chama-se Essentials AI. Né? E ele explica o que é machine learning, o que é IA, como é que ela surgiu, para que ela surgiu, como é que ela tem sido desenvolvida, como é. E aí isso me deu uma noção muito grande sobre os processos, sobre onde que eu poderia colocar a IA no meu dia a dia, me fez entender que a inteligência artificial, ela tenta replicar essa nossa capacidade cognitiva numa velocidade absurda, humanamente impossível, ou seja, eu preciso treinar a inteligência artificial para ser meu ego auxiliar, para ser meu cérebro auxiliar, para fazer processos cognitivos de alta complexidade que talvez eu demorasse muitos meses para fazer, ou talvez eu nem conseguisse fazer, dada a capacidade complexa que ela é. Então, eu fui criando um perfil dentro da inteligência artificial, um perfil para cada área diferente, e eu vou explicar para vocês, para que eu pudesse fazer com que aquelas atividades fossem automatizadas de uma maneira mais lógica e mais rápida. Então, o primeiro curso foi esse. Depois eu fui numa plataforma chamada Udemy, e nessa plataforma eu fiz mais um cursinho básico que tinha lá pago. E aí, depois disso, eu comecei a achar no algoritmo do YouTube, e aí é uma dica muito importante que eu dou. Eu sou um usuário de YouTube Premium recente, eu só fui assinar no ano passado, eu não usava o YouTube. Não sou de uma geração que consome o YouTube como vocês, né? E
Depois que eu assinei o YouTube Premium, o algoritmo do YouTube Premium, para mim, é o melhor algoritmo que existe na internet. Ele me conhece perfeitamente, eu não deixo ninguém acessar o meu perfil, só eu que vejo. Ele vai me dando indicação de filme legal, aí eu vejo um filme, eu procuro no streaming esse filme, eu gosto. Ele dá uma indicação de algum vídeo, de alguma videoaula. Alguém me indicou algum vídeo na videoaula que eu gostei, e é um vídeo sério sobre inteligência artificial, eu curto e ele vai automaticamente me mandando outros vídeos. Espera aí, deixa eu tomar um cafezinho. Ele automaticamente vai me mandando para outros vídeos e outras pessoas que também falam de IA de uma forma mais séria, né. Então, assim, a partir do Google Essentials e do Udemy, eu passei a pesquisar mais no YouTube. E aí você vai cair, inevitavelmente, você vai cair num universo de aplicação de esquemas. O que que é esse universo de aplicação de esquemas? São pessoas que vendem scripts prontos para você fazer um cheating no chat GPT. E isso é assim, para alguém que quer fazer uma burlagem, escrever um artigo do nada, que não vai ter confiabilidade nenhuma, ele não é atualizado para fazer isso, ele não vai fazer o seu trabalho intelectual, ele vai automatizar questões do seu pensamento. E nesse mercado de chats prontos estipulados, de prompts, e nesse mercado, né, de scripts prontos, é muito dinheiro, porque as pessoas estão comprando sem saber o que que elas estão comprando. E o ideal, então, se conversar com inteligência artificial é um idioma, você precisa aprender o básico, você precisa aprender a formular as suas frases para se comunicar com a inteligência artificial. Não é pegar as frases do coleguinha pronta, que são os prompts dele, né, e copiar, porque não vai ser você, e aquele prompt está mandando ele fazer algo para aquela pessoa e não para você. Parece confuso, parece mais complexo, mas vou tentar desmembrar para vocês o que eu já aprendi. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, né, a gente tem várias disponíveis, tem o Chat GPT, tem o Litmaps, tem o Perplexity, tem o Notebook, tem o Ito, tem o Recite. Eu estou olhando o meu painel aqui, tem o Claude IA, tem vários. Tá, aí você assim, Eduardo, qual que você está usando? Eu estou usando o Chat GPT pago, e aí o Chat GPT pago, eu fiz um pagamento em assinatura dupla para mim e para o Paulo, porque ele te dá uma quantidade maior de conteúdo, né, para utilizar. Eu estou utilizando o Gemini, que eu não sei ainda por que que eu estou utilizando, porque eu acho ele uma porcaria. Eu só gostei dele mesmo por causa do volume. Estou usando o notebook LM, mas não sei utilizar muito ainda, porque cada inteligência artificial dessa tem algumas regras e algumas questões que são interessantes e você precisa investigar. Estou utilizando bastante o Perplexity, né? Por que que eu estou usando o Perplexity.ia? Porque eu dei uma dica no meu Instagram de como é que você consegue $200, que é um ano de assinatura grátis do Perplexity, se você é cliente da Vivo. Porque dentro do Perplexity eu consigo utilizar, por exemplo, o Claude IA, que é uma outra inteligência artificial que é mais recomendada para questões de matemática, por exemplo. Mas isso não importa. Escolhe um deles para você utilizar e você precisa aprender a utilizar um deles. Não adianta você ficar pensando em muitos. Ah, por exemplo, lá tem o Speaker que faz algumas coisas de áudio. Não importa. Escolhe um deles. Escolher o Chat GPT, você vai utilizar o Chat GPT. Como é que você conversa com o Chat GPT? Eu acho que a primeira coisa que ficou muito forte para mim foi quando eu fui entender que o Chat GPT, cada janela que você abre, e de novo, não sou do TI, não sou da área técnica, eu estou falando como eu estou entendendo. Eu entendo que cada vez que eu abro uma conversa com o Chat GPT, ou eu abro um bloco de interação aqui neste momento, eu crio um universo completamente novo e nesse universo de interação com aquela IA, eu preciso interagir com ela e dizer para ela o que eu quero. Ou seja, cada interação daquela ali, ela tem regras e normas diferentes, que são comandos de scripts que eu vou dar para ele. Então, cada vez que eu abro aquilo ali, eu preciso criar o contexto, aprender a me comunicar com essa linguagem. Eu aprendi a me comunicar com a linguagem de IA, escrever scripts, né, escrever prompts, através de algumas dicas de autores que foram aparecendo ao longo desses estudos que eu fiz.
Então, por exemplo, tem 2 regrinhas básicas que eu utilizo. Eu fico olhando para cá, porque os meus post-its estão aqui e não vou compartilhar meu quadro não, vai estudar, tá amigo? Vai estudar, vai aprender, porque isso aqui tá muito sou eu que entendo. Eu uso a primeira metodologia que é ACDQ, ACDQ. A for Act as an Expert, atue como expert. O C é Context, contexto, você tem que fornecer contexto. O D é Deeply Think, ou seja, pense profundamente. E o Q é Questions, ask me any questions, if you feel necessary, alguma coisa assim. Então, ACDQ. Atue como expert, dê o contexto, pense profundamente e elabore questões. Assim como também utilizo uma outra metodologia, que é CIDQ, C para context, I para instructions, I para insights e o D para detalhes. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu vou me comunicar com o chat GPT neste momento, eu preciso passar isso como orientação básica para que a gente comece a conversar. Depois disso, ele entendendo qual é o contexto daquela atividade, eu estou pedindo para ele atuar como um expert. Eu digo para ele pensar profundamente sobre aquela temática, me fazer questões ou me perguntar coisas ao longo do processo que ele julguem ser necessárias. Dou as instruções muito claras do que eu quero, dou os insights e eu vou aprendendo a me comunicar com ele e aos poucos eu vou também dando instruções e eu vou alimentando e aí entende que cada vez que eu abrir então um chatzinho aqui, né, com o chat GPT, ele criou um universo para ele. Aquelas regras só valem para ali. Então a primeira coisa que eu faço é assim, abrir um chat, então esse chat aqui é programação de férias. E aí ele já muda o nome de programação. E eu sei que ele é programação de férias, eu vou encontrar ele aqui no meu histórico de chats para conversar. Mas em cada momento, quando eu estou tentando unificar isso, porque são várias teorias, né? Quando eu consigo, então, criar esse básico do básico do básico, aí eu começo a utilizar o chat GPT para aquela função, naquele universo que eu criei aqui para ele. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês de universos que eu fui criando no chat GPT, tá? E em outras inteligências artificiais, e como é que eu fui alimentando eles para que eles pudessem trabalhar comigo, para mim, funcionando da maneira que eu quero, que eu penso e que eu organizo. E isso é um processo demorado e trabalhoso, porque exige alimentação dessa inteligência artificial com tudo que você precisa que ela faça e que ela crie. Tá, vamos lá. Eh, bom, se você já entendeu então que cada vez que você clica no chat GPT, você está criando um universo para você, para aquela atividade, aí tem uma outra coisa que eu aprendi que é quando você vai no canto esquerdo, se eu tiver paciência, eu vou colocar imagens aqui. Se eu não tiver, vai ser assim mesmo, porque eu tô sem paciência. Então vamos lá, vou até mexer aqui. Do lado esquerdo do chat GPT, ali embaixo tem assim, explorar GPTs. Explorar GPTs é quando você vai escolher, então, eu não sei como é que a gente fala, se eu vou chamar isso de skin, se eu vou chamar isso de. Mas é mais ou menos assim. Bom, quando você clicar no chat GPT, né? Abrir o chat GPT e do lado esquerdo você tem assim, chat GPT, aí você vai ter uma opção chamada explorar GPTs. Quando você entrar nesse explorar GPTs, você vai entrar num universo em que existem. Ah, eu vou chamar de skin, eu não entendo muito bem ainda não, tá? Mas existem chat GPTs dentro do chat GPT que já estão pré-programados para algumas atividades. Ah, como assim, Eduardo? Por exemplo, eu tenho ali dentro, e aí tem um universo que você tem que aprender a investigar, a descobrir, sabe? E eu fui. Ali dentro já tem GPTs dentro do chat GPT que são específicos para escrita acadêmica. Alguém já deu os comandos básicos de APA, BNT, tal, tal, tal. Tem, por exemplo, um GPT para você escrever piadas, tem um GPT já mais pré-programado para fazer dicas de viagem, tem GPTs pré-programados para fazer análise estatística, já tem tudo ali meio que pré-construído por outras pessoas para facilitar o seu trabalho. Mas mesmo assim, quando você escolhe esses GPTs, você ainda vai precisar fazer todo esse contexto para que ele seja alimentado e ele consiga, então, fazer o trabalho com você. Aí eu vou citar, quando eu falei ontem que o Jorge, né, me ajuda bastante
no dia a dia, vou criar por exemplo, eu tenho um GPT pré-aberto, desculpa, eu tenho um GPT aberto que é sobre criatividade, ele é um GPT específico para criação para redes sociais. Então toda vez que eu vou fazer um episódio, eu crio ali um roteiro do episódio que eu não criei nesse daqui por acaso, explico o que eu quero fazer, falo com ele, ele organiza minhas ideias no roteiro, eu faço uma imagem no Canva, ajudo, ele dá opiniões sobre a imagem, eu mando de volta para ele, ele escreve automaticamente todos os textos para todas as redes sociais. Todos os textos de todas as redes sociais, de todas as divulgações que eu faço do canal, do podcast, esse que vocês não curtem, não dão like, não compartilham, né, esse mesmo. É ele que faz para mim. Eu só copio e colo, eu faço o upload, mando, ele constrói tudo isso para mim, porque eu tenho um GPT específico para criar episódios do podcast. Desde o começo eu uso esse mesmo local, eu explico para ele quem eu sou, o que eu faço, qual é a linguagem que eu utilizo, que eu sou debochado, que eu sou irônico. Alimentei ele com informações ao longo desses meses. Ele que me ajudou em 15 episódios, esse aqui eu acho que é o 16º episódio. Ele ajudou em 15 episódios, então ele sabe como eu falo, ele sabe como eu escrevo, ele entende a linguagem que eu utilizo. Então, hoje ele está super treinado nesse GPT aqui no canto para trabalhar as questões, por exemplo, para elaboração do podcast, tá? Eh, eu tenho um GPT que é treinado para questões éticas em pesquisa, então eu consigo avaliar, eu consigo colocar um protocolo de pesquisa e pedir para ele extrair para mim ali as informações que são mais importantes, que eu preciso naquele momento para avaliar aquele protocolo, me ajuda num processo. Eu expliquei para ele passo a passo aonde eu tiro essas informações. Então, assim, o número do parecer do CEP tem que estar na área metodologia do artigo, e aí quando ele encontra, ele puxa para mim, quando eu estou avaliando um periódico, por exemplo. Então, eu tenho GPTs para cada atividade que eu faço no dia a dia. O mais importante é que quando você está construindo esse GPT, você tem que reforçar: "Olha, você está fazendo correto, gostei desse resultado eu não gostei". Eu tenho, por exemplo, GPTs de análises epidemiológicas, porque assim, se a forma como você se comunica com ele está muito clara, você consegue pegar os momentos em que ele alucina, porque ele não é confiável. Não é confiável. Para algum tipo de análise, não é confiável. Ele retira dados. Então você não pode só jogar, mandar e fazer, tá? Eu tenho um GPT, por exemplo, que responde os meus e-mails para mim. Como é que ele responde os meus e-mails para mim? Eu criei um GPT de e-mails, ele sabe como eu escrevo. Então, às vezes, eu recebo um e-mail, eu copio e colo e jogo lá e falo assim: a minha resposta é não. Ele automaticamente, prezado fulano de tal, obrigado pelo convite para participar, mas infelizmente no momento não posso. E plum! E responde. Então, assim, o e-mail eu respondo automaticamente, eu consigo pegar, por exemplo, um artigo científico e eu coloco esse artigo científico, que foi a postagem que eu fiz ontem, ele leva 2 horas para fazer um relatório. Esse relatório que ele faz, por que que não serve para você? Porque esse é um relatório da forma do Eduardo pensar. O Jorge, na verdade, ele faz em 2 horas algo que eu faria, de repente, num dia inteiro. Eu só ensinei para o Jorge como eu, Eduardo, faço avaliação de um artigo. E isso eu estou fazendo de maneira informal. Por exemplo, um amigo me manda um artigo e eu coloco ali para ver o que, que ele vai dizer. Então, o que, que eu ensinei para o Jorge nesse GPT? Você precisa analisar coesão, clareza, verifica se os parágrafos estão comunicados, se existe alguma informação repetida, verifique se as normas técnicas estão de acordo com a BNT e tal, tal, tal. Eu pego o artigo, aí eu leio a análise do Jorge, a análise do Jorge são coisas que eu observo nos artigos e que eu costumo pontuar. Então, quando eu tenho um relatório dele ali, eu tenho um relatório do Jorge feito a partir dos comandos de Eduardo para o Eduardo. Por isso que não vai servir para você. Quando você compra um kit de scripts, por exemplo, e as pessoas estão vendendo kits de script, esses kits, eles são muito diretos para aquela pessoa, ele não vai funcionar para você. Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso num curso com um professor de Harvard, que ele compartilhou os scripts dele numa live,
que eu não lembro quem é, mas eu vou descobrir. Se alguém souber, eu acho que no YouTube eu consigo ver no meu histórico, eu não sei mexer ainda. Ele compartilhou os scripts ou foi alguém que compartilhou no Instagram, e a partir dos scripts dele, eu fui traduzindo e adaptando para minha realidade. Então, por exemplo, eu estou trabalhando o TCC de um aluno de graduação, e aí a gente coloca lá: "Comando: você é um professor auxiliar acadêmico num trabalho de conclusão de curso de um aluno de enfermagem que fez um trabalho tal, 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 tal. Eu preciso que você pense profundamente nas análises do artigo e tal, me faça algumas questões sobre o trabalho". E aí a gente colocou toda a experiência do aluno, e aí o Jorge foi perguntando: "Ah, mas qual foi a data? Tá faltando isso". Quer dizer, ele faz pra gente um trabalho muito mais rápido. Então, eu tenho um dessa tem da área acadêmica, eu tenho sobre, orientação financeira. Eu peguei um GPT de orientação financeira e para tomar uma decisão financeira, eu fui alimentando quais eram as taxas de juros, qual era o prazo de quitação do imóvel, e aí foi dando e ele foi me dando as realidades: "Olha, você pode fazer isso, ou você pode fazer isso daqui". E eu falava assim: "Quais são os 2 cenários a longo prazo? Qual é a melhor decisão?". Aí ele: "Se for para curto prazo é essa, longo prazo é essa, observa isso". Ele só fez isso porque eu fui alimentando ele como um expert em educação financeira para me auxiliar. E eu nunca, nunca, nunca confio cegamente nele. Eu revejo os resultados, eu reanaliso. Eu, por enquanto, estou apenas brincando e testando para poder utilizar, tá? No processo acadêmico, eu tenho um chat GPT, um GPT dentro do chat específico para fazer extração do periódicos CAPES, porque ele já funcionou para mim, ele já deu certo. Ele vai fazer para mim certos novos trabalhos, porque ele já é confiável. Eu já tenho um GPT que é confiável para fazer tabulação de resultados. Eu já tenho um GPT que é confiável para fazer verificação de análise de Bardan. Eu já tenho um GPT confiável para trabalhar, por exemplo, metodologia de pesquisa. Quando a gente trabalha com pesquisa, por exemplo, né, em academia, quem é da área acadêmica, quando a gente vai definir os objetivos gerais e os objetivos específicos, tem algumas técnicas diferentes. Eu trabalho com 2 técnicas, uma técnica, né, que a gente chama de uma técnica de escada ou uma técnica de pizza. O que que é isso? Se sua pesquisa tem um objetivo geral, que é a escada, eu preciso de específicos para chegar nele. Ou o seu objetivo geral é uma pizza e os específicos são 2 ou 3 para você poder organizar dentro desse complexo aqui para que eles se complementem, tá? Isso é uma técnica simples e básica. Tem pesquisas que só trabalham com objetivo geral e não tem problema. Não estou falando de ensaio clínico, duplo cego e cacete a quatro. Estou falando das pesquisas que seguem essa metodologia. Eu já treinei um GPT dentro do chat GPT para trabalhar com essa técnica. Então, quando eu coloco os objetivos de pesquisa do meu aluno, ele me pergunta: técnica de escada ou técnica de pizza? De escada. Aí ele diz: Eduardo, o segundo objetivo tá meio estranho, repensa, que tal esse? Não, eu quero esse. E aí ele redesenha para mim ali. Já consegui fazer com que o GPT, por exemplo, a partir dos objetivos, e que eu digo para eles que os objetivos de pesquisa são esses aqui. Eu vou entrevistar estas pessoas e eu tô com essas 10 perguntas aqui. Essas perguntas vão responder esses objetivos que eu tô propondo? E aí ele dá outras sugestões, e que se você colocar uma pergunta aberta aqui ao invés de uma fechada, né? Ou às vezes, por exemplo, a gente tem uma técnica de pesquisa qualitativa. Quem é da área de humanas, sociais e da área da saúde intercalada sabe que a gente usa os verbos de pesquisa. Eu ensinei para o Jorge os verbos de pesquisa qualitativa e o que que é o significado de cada verbo utilizado num projeto. E aí ele faz isso. Não dá para chegar no Jorge agora e falar assim: toma aqui para você, minha amiga, você precisa construir o seu GPT, você precisa construir o seu assessor. Vou dar outro exemplo que eu consegui utilizar recentemente, que é para elaboração de roteiro de viagem. Eu organizo as viagens da minha família, eu faço tudo, eu faço planilha, eu agendo, eu vejo evento, eu contacto tudo, eu faço cronograma, eu faço roteiro, parece uma agência de viagens. As pessoas só vão para o aeroporto e se bobear nem o passaporte levo, porque fica tudo comigo. O que que eu estou construindo? Eu peguei um GPT para turismo, para elaborar roteiro, falei para ele os tipos de viagens que eu gosto, eu já mostrei viagens que eu fiz, eu dei exemplos de viagens que eu fiz. Eu falei quem ia nessa viagem comigo, qual era o tipo de viagem, quais eram as datas.
E aí eu vou pesquisando e vou alimentando ali ao longo dos dias. Encontrei passagem em tal empresa por esse valor, coloca aí em 6 vezes. E automaticamente ele vai construindo uma planilha para mim, da viagem, com os preços e os sites e quais as parcelas. E às vezes eu pego erro, eu vou lá e falo assim: "Me mostra a planilha". "Jorge, eu pedi para você colocar o valor da prestação da passagem, mas não é o valor individual, é o valor para todo mundo". Aí ele corrige a planilha. Aí é muito interessante, porque ele coloca assim: "Ó, qual é o trajeto que você quer fazer de carro? Faz o trajeto inverso, porque vai ter um festival de show de música nessa data aqui, e talvez fazer o contrário seja melhor, para você não pegar o fluxo muito grande na cidade nessa data". Ele vai me dando informações, eu vou alimentando e ele vai construindo, e assim a gente vai elaborando. Eu consigo pegar, por exemplo, um artigo totalmente pronto, e mandar para ele e falar assim: "Quais são as 10 sugestões de título para esse artigo?". Aí ele vai me dizer: "O que que você quer dizer com esse título? Você quer enfatizar nessa parte ou nessa parte?". "Nessa". "Se você quer enfatizar nessa daqui, você pode usar essas 5 possibilidades, escolhe 3". Aí eu escolho 3. Aí ele desmembra as 3. Aí ele decide comigo qual é o melhor título para o artigo que eu escrevi, a partir do que eu quero passar com aquilo ali. É mais ou menos isso que eu tenho feito com ele. Então, por exemplo, o Jorge já sabe a maneira que eu escrevo introdução, porque eu, Eduardo, como é que eu escrevo introdução? Quem já foi meu aluno sabe, eu uso a técnica do funil, né? Eu começo do tema, eu vou abordando, cara, assim, eu não sei, eu sei que é diferente para redação, para Enem, eu tô falando de escrita acadêmica, então eu escrevo afunilado. Então ele já sabe. Eu já cheguei para o Jorge e falei assim: "Jorge, pega esses 5 artigos aqui", que foram 5 artigos que eu publiquei recentemente, "capta a essência da minha escrita, olha como é que é a forma da minha escrita, e dá uma olhada nessa introdução aqui que eu tô achando ela trancada, eu não tô conseguindo melhorar". Aí ele diz: "Coloque o terceiro parágrafo no quinto, jogue o quinto para segundo e faça um parágrafo de conexão entre o terceiro e o quarto, porque tá faltando". "O que que tá faltando?". Aí ele me dá 3 opções: ou você coloca um dado demográfico aqui, ou você coloca uma contextualização. Às vezes ele faz sugestões que são muito idiotas, sabe. Por exemplo, sei lá, ontem ele me pediu para fazer uma justificativa por que que eu vou usar bola de neve na pesquisa qualitativa. Eu falei: "Ah, meu amor, me desculpa, mas porra, isso é coisa básica de pesquisa, eu não vou desenhar". Mas é isso, é você sa eu agora eu consigo me comunicar. É como se eu tivesse aprendido o verbo to be em inglês ali, eu tô aprendendo a me comunicar, mas eu ainda não confio muito. Eu não confio 100%, porque eu sei que ele pode alucinar. Eu sei que ele pode alucinar e ele alucina. A alucinação, a gente chama alucinação quando ele começa a falar besteira, tá? Fui tirar uma coisa. Quando ele começa a falar algumas besteiras ali. Agora assim, tem muita picaretagem? Tem muita picaretagem. Tem gente que pega a inteligência artificial, coloca uma skin, cobra um site para você caríssimo, caríssimo, e e e faz uma coisa absurda. Ou fazer um trabalho com a IA, pedir para ela escrever para você, fica uma porcaria, o texto fica horroroso, ele não é atualizado, sabe, ele não tem coisa muito atualizada. Tem gente fazendo cagada ali, porque joga besteira. Ele vai inventar coisa, ele é capaz de dizer ele distorcer uma informação muito real, porque ele precisa que você alimente, ele é extremamente burro. Eu hoje entendo a IA como um alter ego meu, como um auxiliar, um assessor que tem uma velocidade muito mais rápida, sabe. Às vezes, eu tô assistindo um filme, e aí eu sento aqui, assim, no telefone e coloco assim, aciono o Jorge Roteiro, roteiro episódio 16, aí eu vou assistindo e vou colocando assim, cena tal, cena tal, cena tal. Depois ele já começa: "Sobre o que que é isso? Vamos lá". Aí ele começa a montar, aí eu boto: "Olha, essas informações vão pra introdução, volta pra cá". No final ele me ajudou a montar um roteiro, depois quando eu faço o vídeo, gravo, automaticamente ele já cria as redes sociais, ele já mexe com as informações, é muito rápido, mas ele demorou um processo para chegar aqui. Então, eu estou compartilhando com vocês a minha experiência. De novo, assim, eu aprendi a fazer, eu ainda não aprendi a ensinar. Quando eu aprender a ensinar, aí eu vou chamar todo mundo, os meus amigos, os meus alunos, que eu sei que tem um monte de gente perturbando, e aí eu vou ensinar para quem quiser aprender, né, mas eu não sei ainda se é a maneira certa, eu preciso estudar um pouco mais. E gente, isso, as pessoas precisam entender que isso, demanda tempo, demanda dinheiro, porque é caro, então eu não recomendo. Ó, eu assinei ChatGPT duplo, Perplexity eu ganhei, eu assinei o Gemini, eu já tinha assinado o Claude AI, mas eu cancelei.
o Notebook LM, o Speaker eu ainda não vi, tem o Recite para checar a citação. Descobri uma IA, porque aí você, assim, imagina que a IA é um mundo, tem IA para tudo, tem IA para tudo específica. Já descobri uma outra IA que é para poder verificar as citações, os referenciais, se eles estão corretos, e aí eu vou tentar utilizar com Rabbit, Zotero e Mendeley ainda. Eu estou engateando, é como se eu estivesse no básico A de inteligência artificial. Por exemplo, o Chat GPT tem um GPT que trabalha com Canva, que eu não sei usar, eu ainda faço separado no Canva para jogar para o Jorge editor. Eu sempre brinco que eu tenho o Jorge editor, tenho o Jorge professor, tenho o Jorge redator, tenho o Jorge turista, tenho o Jorge roteirista, sabe? Eu tenho Jorges para decisão financeira. Às vezes eu tenho o Jorge para escrever textos mais reflexivos, coisas minhas que eu gosto. Eu tenho um Jorge que é específico em Citation Style Guidance, em que ele é estilo de escrita. Eu tenho o Jorge para fazer planilha do Word mais legal. Às vezes eu viro para o Jorge e falo assim: sua planilha está errada, coluna A é a linha 3, você inverteu. Aí ele vai, né? Eu tenho o Jorge para resumir informações, eu consigo pegar artigos e falar assim: Jorge, identifica aqui para mim nesses artigos, eu quero só a metodologia e o resultado do ensaio. Ele, pum, ele pega de todos eles. E aí eu vou lá e leio o que eu quero. É isso, tá bom? Deve ter Jorge para muito mais coisa, mas eu ainda estou aprendendo. E aí eu vou compartilhar dentro do meu tempo, né? Enquanto, né, todo mundo está de férias, eu preciso também descansar. Mas eu vou organizando tudo direitinho. E assim que eu souber mais, eu compartilho com vocês. Então, se você tem alguém que tenha curiosidade, que está tentando aprender a utilizar a inteligência artificial, não sei se vai ajudar muito para essa pessoa, porque. Mas compartilha, né? Porque eu falo isso e as pessoas ficam assim: me ensina, me ensina. É o idioma, cara. A única coisa que eu consigo compartilhar com vocês é isso. Tô aprendendo muito, muito script, muito teste. Assim, eu tenho uma lista de scripts testados aqui, scripts para tema, problema e hipótese, scripts para introdução, justificativa, método. Consegui ensinar os verbos para as tabelas. O Claude A tem muita coisa de matemática, então talvez eu aprenda a utilizar ele para epidemiologia, porque eu gosto. Alguns eu estou utilizando para produção de tecnologia educacional, mas com muito cuidado, tá bom? Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, vocês não mandam mesmo, né? Eh, e se você tiver alguma dica que você quiser compartilhar com a gente, coloca nos comentários que eu vou dar uma olhadinha em mim. De repente, se eu souber alguma coisa, eu posso compartilhar também, tá bom? É isso.